As oscilações nas cotações internacionais do petróleo, commodity que teve uma perda de valor forte em relação à disparada com o início da guerra na Ucrânia, e incerteza sobre as políticas de desinvestimentos da Petrobras, são alguns fatores que vêm afetando outras companhias desse setor no Brasil, mas de menor porte, as chamadas Junior Oil. Entre as companhias que vêm se destacando nos olhares dos investidores está a 3R Petróleo. O balanço da companhia, aumento de capital e compra de ativos da estatal brasileira de petróleo entraram no radar nas últimas semanas. Eu sou Jéssica Mello, jornalista do Invest.com Brasil, e eu converso sobre esses temas com os analistas Vitor Bueno, da Nord, Matheus Hag, da Guide, e Arlindo Souza, do TC. Bora lá? Mas antes, deixa eu lembrar você que, para facilitar a sua vida investidor, informações completas sobre a 3R e sobre outras companhias podem ser encontradas lá no Investing Pro. É possível montar sua carteira e acompanhar os potenciais de valorização e outras projeções compiladas de diversos analistas. E agora, voltando a 3R. Começando pelo balanço da companhia, as ações da empresa de petróleo dispararam 2 dígitos depois dos indicadores financeiros, que mostraram um lucro contra prejuízo nos outros trimestres. Vitor Bueno, que é analista da Nord, considerou os números em linha com o esperado pelo mercado, tendo em vista que as petroleiras divulgam mensalmente seus dados de produção. A produção foi de um pouco mais de 20 mil barris diários, né? Então é uma elevação aí de 126% em relação ao primeiro TRI de 2022, né? Isso se dá por conta da incorporação de novos campos, né, que foram comprados ali da Petrobras, né? Com isso a receita subiu cerca de 53%, né? Atingiu 573 milhões de reais. Esse crescimento sempre em linha com o primeiro TRI de 22. Quando a gente compara com o quarto TRI de 22, a gente tem um crescimento de 30%. Quando a gente olha para o lucro, né, a empresa, no último trimestre do ano passado, divulgou um prejuízo, né, para os seus acionistas, mas nesse ela conseguiu divulgar aí um lucro, né, ela divulgou um lucro líquido aí de cerca de 16 milhões de reais. Vale lembrar que a empresa ela tem um benefício fiscal da Sudene, né, dos campos que são operados no Nordeste. O único campo que não entra nessa conta é o Polo Papa-Terra, exatamente, né, que é localizado no Espírito Santo. Matheus Hag, analista da Guide Investimentos, avalia que os resultados vieram ruins, mas em linha com o mercado. O custo de extração e o aproveitamento de sinergias entre os campos são os pontos de cautela apontados por todos os entrevistados. Mas as ações subiram forte após o balanço, movimento que é explicado pelo analista. E o que a gente viu foi o que a gente tinha visto nos últimos trimestres ou até anos, sem ganhos operacionais. Então, de fato, a empresa não está conseguindo entregar o que ela realmente se propõe, né? Que é reduzir custos e se aproveitar de sinergias. Que o mercado gostou de ter visto esse resultado de verdade foi que não teve surpresas negativas, né? Aí a empresa se valorizou bastante. Arlindo Souza, analista de ações do TC, destaca que o balanço foi neutro para ruim devido ao custo de extração, com paralisações no ativo de Papa-Terra e receitas em linha com o esperado, prejudicando as margens operacionais. Neste ano, além das oscilações nas cotações do petróleo, as companhias do setor foram afetadas pelo anúncio da taxação das exportações. No entanto, o Bueno, da Nord, afirma que a medida não influencia a 3R no momento. Com relação, primeiro, à taxação à exportação, isso não impacta, a princípio, a 3R, porque ela vende toda a produção dela para a Petrobras, né? A partir do momento que ela tiver incorporado o Polo Potiguar, ela vai passar a exportar o seu petróleo, né? Porque o Polo Potiguar ele inclui também ativos exportadores, inclui também um ativo de refinaria, então ela vai passar a exportar esse petróleo, mas até o momento ela só vende ali a sua produção para a Petrobras, então não entra na conta essa taxação ali de exportações que foi anunciado no começo do ano, né? Essa taxação ele impacta aí mais empresas como a PetroRio, por exemplo. Para Arlindo Souza, analista de ações do TC, as oscilações são risco constante nas teses de empresas de commodities. Esse é um risco natural de qualquer tese de commodities, se é a Vale com minério de ferro, a Prio com petróleo, então é uma coisa meio que natural. O que a
a 3R está fazendo é um hedge de produção, dado uma dívida que ela fez para bancar, né, essa aquisição aí do Polo Potiguar. Então, ela tem uma parcela ali da sua produção já redeada. Então, isso dá uma certa tranquilidade ali, mas, em linhas gerais, esse é um risco que o mercado já deixa implícito em qualquer tese de commodities. Bueno avalia que as perspectivas são positivas para as incorporações da companhia. A empresa tem uma incorporação muito importante para ser feita agora em maio, né, que vai adicionar ali cerca de 20 mil barris diários à sua produção, e as expectativas são muito positivas ali para o futuro também, né? É uma empresa que cresceu muito inorganicamente, né, fazendo diversas aquisições, todas as compras de campos, né, ela fez 7 compras ali de campos da Petrobras, e todas elas vêm sendo incorporadas aí nos últimos trimestres, só faltando agora realmente o Polo Potiguar, e isso a tendência é que vá aumentando, né? Porque o próprio nome da 3R, um dos R's do nome dela, é exatamente redesenvolvimento, né? E esse redesenvolvimento é basicamente um processo de investimento orgânico, né? Então, para aumentar a produção da empresa. Ela vai investindo nesses campos que estão sendo incorporados e, consequentemente, vai aumentando a sua produção e melhorando a sua eficiência. O aumento de capital anunciado pela 3R pegou o mercado de surpresa, ainda que os analistas enxerguem a medida como importante para que a empresa possa realizar os investimentos necessários. O desconto também incomodou, assim como as movimentações de conselheiros com a aposta na queda das ações. Para Souza do TC, a decisão do aumento de capital foi conservadora. Esse ativo de Potiguar que eu falei, ela já tem uma dívida pré-contratada. Então, assim, pegou o ativo hoje, entra no balanço da 3R $1 bilhão para pagar esse ativo. Então, assim, não tinha risco risco de funding, não víamos esse risco. Porém, a empresa apresentou ali uns resultados aquém do esperado nos últimos trimestres, então acho que ela optou, até por esse risco também de commodity, né? Sempre tem essa questão da oscilação. Na minha visão, foi uma decisão mais conservadora, né? Digamos assim, para ter mais patrimônio ali no seu balanço e deixar ele mais robusto. O analista da Guide detalha porque acha que a oferta faz sentido, mas o timing foi errado. A 3R ela está em uma situação financeira sem problemas, né? Mas que, para ela ter certeza que ela vai conseguir fazer os projetos delas de investimento que são bem agressivos, ela precisa de muito caixa, né? Então, se acontecer algum problema de produção no meio do caminho, ou então o preço do barril de petróleo cair muito, pode ser que ela não consiga ter o capital suficiente para esses projetos que ela tem daqui para frente. Então, na minha opinião, faz sentido sim fazer uma oferta, captar mais dinheiro, para se sentir mais tranquila, para se assegurar que nenhum problema vai acontecer. Só que eu acho que eles escolheram o momento errado para se fazer isso, né? Então, essa é a minha opinião. Enquanto isso, os acionistas da 3R Petroleum estão ansiosos sobre o início da operação do Polo Potiguar. A estatal Petrobras aprovou a venda do ativo, mas o fechamento da transação ainda não foi concluído. A 3R quer começar os trabalhos em junho, e se tudo continuar conforme esperado, essa operação deve representar quase metade da produção de petróleo da empresa. Se o acordo com o Polo Potiguar não ocorrer, a situação da 3R ficaria muito pior. Mas a probabilidade é de fechamento, completa a analista da Guide. Certo que isso vai acontecer, o closing vai fechar, embora a gente veja alguns murmúrios por aí, até alguns relatórios de alguns outros analistas, algumas notícias, e assim, na minha cabeça, a probabilidade de não acontecer isso seria tipo de 1%, 5%, realmente muito baixa. Esse contrato que a 3R tem, não tem previsão de parar ele no meio. Então, se a Petrobras, no caso, não quisesse terminar ele, teria que fazer isso através de litígio. Ela teria que ir por via judicial. Eu acho que a empresa não gostaria de fazer isso. Ia ser extremamente ruim para a imagem dela, fora que ela provavelmente teria que pagar alguma multa, alguma coisa desse tipo. Então, essa é a minha opinião. Acho que é extremamente certo e até acho que a reação deve agir um pouco bem quando esse contrato for firmado no mês à frente. Acho que vai fechar em maio. A Nord possui classificação de compra para as ações da 3R sem um preço-alvo definido. A Guide conta com recomendação de compra devido a uma boa probabilidade de entrega dos projetos, com valuation considerado descontado.
e o preço-alvo é R$ 85. O TC recomenda a compra para as ações com preço-alvo de 90, mas quando o aumento de capital for concluído, a tendência é rondar R$ 78 devido à diluição. A tese da 3R é potiguar, segundo o TC. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestPro é de um preço-alvo de R$ 39,80, um potencial de valorização de 28% frente à cotação do dia 28 de abril. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu? Não esquece de seguir as redes sociais do Invest.com Brasil e baixar o aplicativo para o celular. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!